Boa noite a todos. Então, assim, é sempre um prazer estarmos juntos, apesar de toda a responsabilidade, né? Então, nós vamos nos preparando para a prece inicial, nos tranquilizando, mentalizando o plano espiritual, os nossos mentores, e agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, sentindo esse carinho, essa paz que nos envolve a todos, que possamos retribuir também com alegria e com muita fé. Agradecemos muito, Mestre Jesus, por todo o carinho que dedicas a cada um de nós. Graças a Deus, graças a Ti, Mestre Jesus. O nosso tema da noite está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé que Transporta Montanhas. E nos coube falarmos hoje o item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável. E Kardec, nesse texto do Evangelho, nos leva a refletir sobre a fé religiosa, né, e a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega a gente não pensa, não analisa os pontos. Eles não são colocados e nós aceitamos. A fé raciocinada, nós temos que duvidar, nós temos que questionar. Então é muito fácil, né? Nós já acreditamos, todos nós já acreditamos que um dia, né, que Deus criou o mundo em 6 dias. Acreditávamos nisso, e era tão bom aquela época, né? Alguém vai dizer, eu era tão feliz naquela época. Sim, a felicidade das crianças. Mas num determinado momento da nossa vida, isso passa a nos incomodar. Nossa vida como espíritos. Então a gente começa a pensar que não faz sentido criar um mundo em 6 dias. Então nós vamos ao encontro da ciência. E a ciência nos esclarece, né? E nós percebemos o quê? Que esses 6 dias corresponde a milhões de anos. Então passa a fazer sentido aquela fala do Evangelho, da fé cega, que dizia que o mundo foi criado, que diz, né, que o mundo foi criado em 6 dias. Eu junto isso com o esclarecimento da ciência e faz todo sentido, né? Então é isso que Kardec nos fala, dessa busca da fé raciocinada, que não se impõe. Não adianta a gente querer passar para alguém, olha, Deus existe. Não adianta passar para alguém que, olha, eu acredito em reencarnação. Não, isso é uma construção de cada um. É fruto, essa fé raciocinada, é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa curiosidade, da nossa insatisfação, muitas vezes, né? Que a gente ouve em algumas religiões algumas coisas e aquilo não faz sentido. Então, nós vamos em busca do conhecimento e vamos nos fortalecendo. E todas as religiões têm os seus dogmas, todas as religiões têm os seus pontos de fé. E quando essa religião não consegue explicar esse dogma, ela não se fortalece, né? Na doutrina espírita, uma mensagem muito linda que tem no livro, no Evangelho, nos diz, né, espíritas, amai-vos uns aos outros. O primeiro mandamento. Segundo mandamento, instruí-vos. Então, nós temos que ir em busca do conhecimento, né? Então, aí, nesse mesmo trecho, Kardec diz mais ao final, né? A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Portanto, é um compromisso que nós temos como espíritas, nós que nos dizemos não, né? Somos espíritas, né? Nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que questionar, nós temos que saber por quê. Ainda que alguém nos diga, parece uma criança de 7 anos toda hora, por quê, por quê, por quê? Sim, por quê? Eu quero saber, eu quero entender, né? Então, nós vamos na casa espírita e, de repente, alguém nos diz, olha, para tomar o passe você tem que ficar assim. Por quê? Qual o sentido disso? Nós temos que saber,
né? Então, qual é a base da fé, né? Nós começamos a nos questionar sobre Deus. O que é Deus? Né? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Mas o que significa isso? Né? Se nós vamos passar a vida decorando o que é Deus, nós temos que ir em busca desse Deus. Entender, olhar à nossa volta e tentar e buscar Deus nas pessoas, na natureza. O que é Deus? Nós vamos ver que Ele está em cada um de nós. A gente começa, mas Deus é justo? Sim, Deus é justo. Exatamente. Porque Ele é justo, tudo que nos acontece, tem a sua justiça. Deus é único, não poderia haver mais de um Deus. Então a gente começa a questionar essas perguntas, ainda que alguém diga, mas não faz sentido sim. Sábado à noite, né? Olha para o céu, fica lá perguntando, Deus, o que é Deus? Aí nós vamos chegando nós vamos amadurecendo a nossa fé e conseguimos, como diz Kardec, enfrentar todas as situações, porque o nosso conhecimento é mais sólido. Deus não é aquele velhinho barbudo que está lá julgando as pessoas, não. Deus está em tudo e em todos. Deus está em cada um de nós. A gente vai aprendendo a olhar para o sorriso das pessoas, para cada ruga da pessoa, e fala, nossa, tem toda uma história. Deus, né? Aí a gente, mais adiante, a gente fala, mas quem sou eu, né? Quem somos nós? Aí nos vem a doutrina espírita falar que nós somos espíritos e que somos imortais. Olha que lindo, imortais. Temos toda uma vida, uma eternidade para fazer o nosso aprendizado, para fazermos a nossa evolução. Então já não há mais aquele medo da separação. Por quê? Eu crio laço com as pessoas, mas nós somos imortais, portanto isso é para todos sempre. Não teria sentido nós reencarnarmos, formarmos uma família, amarmos as criaturas e, de repente, tudo se acaba. Desencarna e não sobra nada, não sobraria nada. Não, nós somos imortais. Estamos de passagem aqui na Terra, representando uma determinada peça, mas vamos continuar conhecendo outros mundos, aprendendo, evoluindo. Os laços que nós criamos hoje com as pessoas, com a nossa família, não se extingue. Olha o alívio que isso nos traz. Continuamos sempre juntos. A separação é apenas física, né? Mas estamos para todos sempre juntos. Somos espíritos eternos, imortais. Eternos não, imortais, né? E tudo que nós aprendemos agora, nada disso se perde, então eu quero saber cada vez mais, eu quero aprender cada vez mais, que eu vou acumulando conhecimentos. A gente entende uma pessoa, por exemplo, de 90 anos, às vezes a gente ouve falar, né, que entra na faculdade, mas isso não faz sentido, faz todo sentido. Faz todo sentido, porque eu vou levar esse conhecimento para todos sempre. Nós não deveríamos perder tempo, né? Um dia de aprendizado na Terra, a gente deveria aproveitar ao máximo, porque levaremos para sempre esse aprendizado. Então, a doutrina espírita nos vem falar que Deus é único, da imortalidade da alma. Então, isso desperta a nossa vontade de aprender cada vez mais, de crescer, de evoluir, porque nada se perde. Mas como é que eu vou fazer todo esse aprendizado se numa vida só isso é impossível? Né? Em 20, 40, 100 anos é impossível todo esse aprendizado. Aí ela nos fala da reencarnação. Né? Voltamos, temos a oportunidade de reencarnar, oportunidade de reencontrarmos fisicamente, no plano físico, né, com as pessoas que nós amamos. E também com aquelas pessoas com quem nós não nos afinizamos, temporariamente. Então, falar, na ideia, Deus não castiga, olha que beleza, Deus não castiga, nós aprendemos isso. Então, nós temos a oportunidade de reparar, reparação, não é pagar dívidas. Porque quando nós nos dispomos a reparar os nossos erros, quando nós nos dispomos a reparar algum conflito que tenhamos criado com alguém, nós criamos laços com essas pessoas. Então, não paguei, eu reparei, eu me aproximei, eu criei laços. Pronto, isso é para todos sempre, né? Porque se fosse uma questão simplesmente de pagar, então eu chegaria aqui, paga, acabou-se a convivência, cada um para o seu lado. Não, nós vamos acumulando esses laços, reparando. Acima de tudo, não é para
pagar? Bom, não existe. Estamos livres dessa ideia de pagar, de castigo, não. Nós passamos por experiências. Aí, daquela curiosidade que muitas vezes nós tínhamos, né? Por que fulano está passando por isso? Por que eu estou passando por isso ou por aquilo? É aprendizado, são experiências. Mas tudo isso é fruto da fé, da reflexão, do questionamento, do estudo, né? E aí eu já aproveito para fazer um convite a todos. Quem ainda não está estudando a doutrina espírita, né, a doutrina dos espíritos, vem estudar com a gente, para aprendermos juntos, trazerem as suas ideias, suas dúvidas, e nós entregamos as nossas, né? E aprendemos todos juntos. Está aí, curso de doutrina espírita. Questionamento. Ser espírita é questionar. Não há como sermos espíritas se não perguntarmos, se simplesmente aceitarmos tudo que alguém nos diga, não. Vamos juntos debater, conversar, discutir, né? Esse aprendizado. Então, nesse aprendizado, nessa oportunidade da reencarnação, nós vamos criando esses laços e aprendendo cada vez mais. A tal ponto que, quando nos separamos de alguém, a gente olha para aquela pessoa e fala, até breve, até já. Não existe mais aquela dor do infinita da separação. Não. Num primeiro momento cai aquela lágrima, depois vem aquele sorriso, porque as lembranças ficam. Lembranças boas da convivência, do sorriso e da esperança. Estaremos juntos novamente. Estamos sempre juntos, né? Então é isso que dá a fé. É isso que fortalece. E nos diz Kardec, quando nós passamos a ter esse entendimento de que somos espíritos imortais, que temos a oportunidade da reencarnação, a nossa maneira de ver o mundo se modifica. Porque nós passamos a questionar, por que eu vou acumular tantos bens? Para quê? Por que carregar tantas mágoas? Para que carregar rancor? Por que ficar tão chateado com as pessoas? Se eu me percebo como um ser em evolução e que, portanto, cometo muitos erros, como é que eu posso condenar o meu próximo pelos seus erros? Aí nasce a empatia, a solidariedade. Eu erro, eu cometo inúmeros enganos, eu preciso do entendimento e da compreensão das pessoas. Então, eu vou fazer para com o meu próximo a mesma coisa. Vou ter esse mesmo sentimento em relação ao outro. Vou aprender a renunciar, porque eu estou em evolução. Então, eu vou ter que renunciar a esse desejo que todos nós temos de mudar as pessoas, de fazer com que elas andem no mesmo ritmo que nós andamos. Às vezes nós queremos tanto, o meu filho, eu queria tanto que ele fizesse isso, aquilo, mas ele está no ritmo dele, ele está na fase dele. Mas os filhos também olham para a gente e falam, nossa, minha mãe é tão devagar, né? Então, nós estamos no nosso ritmo, né? E assim nós vamos compreendendo, aceitando, renunciando a esse impulso de querermos mudar as pessoas, aceitando uns aos outros, percebendo o egoísmo, o orgulho. A reencarnação me diz que hoje eu estou nesse corpo, amanhã estarei em outro. Então não faz sentido o preconceito, seja de cor, de raça, seja lá qual for. Não faz sentido. Se a cada reencarnação eu estou numa determinada sociedade, numa determinada condição. Nossa, que alívio dá para todos nós isso, né? Abre-se a nossa mente. Então, isso é a fé raciocinada. Jesus disse lá atrás, há 2000 anos atrás, na casa do meu pai há muitas moradas. Passamos séculos sem entender isso. Hoje, né, vem a ciência e nos fala dos inúmeros mundos que existem. Além desses mundos físicos, de novo, cada um de nós está no seu mundo. Num dia, cada um de nós está num mundo, ora feliz, ora menos feliz. Num dia, passamos por essas situações todas, além dos mundos físicos. Céu e inferno, muitos de nós já tivemos medo, né, de morrer, vou para o inferno, vou para o céu, agora estamos tranquilos, não existe céu nem inferno, isso é construção nossa. Então, no momento do desencarne, olha que tranquilidade. Chico Xavier conta, né, que certa vez,
perguntaram para Francisco de Assis, né? Ele estava no pátio, caminhando, capinando no pátio com uma pessoa, um companheiro, né? E essa pessoa perguntou para ele, irmão Francisco, se você soubesse que iria desencarnar daqui a 5 minutos, o que você faria? Aí ele responde, continuaria capinando. O que é isso? É a tranquilidade daquele que faz o melhor que está ao seu alcance todos os dias da vida. Então, se todos os dias nós nos esforçamos para fazermos o melhor de cada um de nós, no momento do desencarne vai fazer mais o quê? Nada. Vai continuar capinando, tranquilo. O que me espera do outro lado? Quem me espera do outro lado? Aqueles a quem eu possa ter feito bem. Mas se ainda que eu tenha falhado muitas vezes, os nossos mentores estarão conosco. Então, medo de quê? Tranquilidade absoluta. Isso é a fé raciocinada, né? Então, são todas essas certezas, né, que a doutrina espírita nos traz, nos facilita na vida, e nós vamos passando por a vida de uma forma muito mais tranquila, muito mais equilibrada, vencendo as nossas deficiências morais, espirituais, olhando sempre para frente, porque nós somos o quê? Viajores do universo, né? Partindo desse ponto que Kardec nos diz, né, de nós temos que saber compreender, nós podemos chegar no final, e aqui eu vou me permitir ler uma frase de Emmanuel, que está no livro O Consolador, que lhe diz, né, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então é isso. Alguém nos pergunta, você acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Eu sei que ele existe. Você acredita que é um espírito imortal? Não, eu não acredito. Eu sei que sou um espírito imortal. Acredita na reencarnação? O que vocês diriam? Alguém acredita? Não. Nós sabemos da reencarnação. É diferente, né? Isso é o quê? A fé raciocinada. Eu sei que existe. E se eu sei, ninguém vai me convencer do contrário, porque eu já amadureci, eu já pensei sobre isso e a partir de agora estou convicta, né? Saber que Deus existe e saber que não estamos sozinhos, né? Então, como lembrando ainda a música do Gilberto Gil, né? Então, viajores, vamos andar com fé, né? Porque a fé não falha jamais. Então,